Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, né? O Flamengo que venceu aí o Juventude por 4-2 no Maracanã, diante da sua torcida. Um bom resultado. O Flamengo, que é o quarto colocado, está na briga ali pelo Campeonato Brasileiro, hein? O Flamengo entrou na briga pelo Campeonato Brasileiro, estando apenas 10 pontos atrás do líder do campeonato. Então o Flamengo, que tem um jogo a menos ainda, né, está aí na busca implacável pelo Campeonato Brasileiro. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Deu a vida a Vinícius Júnior no mundo do futebol. Pois é. O Big Boss mandou falar outra coisa, mas eu não caio nesse joguinho dele. Eu queria ouvir o que ele falou. Quando eu chamar o VT eu te conto. Fecha o microfone, hein, DJ Careca. O Flamengo venceu o Juventude com uma bela festa da torcida no Maracanã. A reportagem é do Flamengo. Teve rodada, né, Big Boss? Loucura, rodou. Depois a gente fala do Palmeiras. O Maracanã vibrou quando Gerson entregou a bola para o Gabigol cobrar o pênalti. Ele foi lá, bateu com categoria e fez o segundo do Flamengo sobre o Juventude, desempatando o jogo e tirando um peso das costas. O gesto tradicional para celebrar o feito andava em falta ultimamente. A torcida não comemorava um gol do Gabigol há mais de 3 meses. Ele acabou com o maior jejum dele pelo Flamengo. Foram 14 jogos em branco. O último tinha sido contra o Criciúma, também de pênalti. Todo atacante passa por fases goleadoras, depois fases de seca, entre aspas, e voltar a quebrar esse jejum aí é importante tanto para o Gabi como para o Plata, e são jogadores importantes para mim. O Flamengo abriu o placar logo aos 7 minutos. Gabriel espalmou o chute do Arrascaeta. No rebote, Michael teve calma para fazer o primeiro dele depois de se recuperar da lesão na coxa. Fico feliz por poder marcar, fico feliz de poder contribuir com algo, mas o mais importante não é eu fazer gol, o mais importante é nós sairmos vitoriosos. Mesmo pressionado, o time gaúcho aproveitou um contra-ataque em velocidade. O experiente Gilberto bateu bem para empatar o jogo. A partida seguiu no modo ataque contra a defesa. Gabriel pegou a finalização do Michael. Gabigol também teve uma chance e parou no goleiro. Destaque do time, Gerson quase fez um belo gol no fim do primeiro tempo. Foi o próprio Gerson que sofreu pênalti no início do segundo. Gabigol desencantou, mas com a bola rolando, ele não marca desde a goleada sobre o Vasco no início de junho. Gerson voltou a ser decisivo, rolando para o Arrascaeta chutar no canto e fazer o terceiro do Flamengo. Quando todos esperavam uma goleada, o Juventude diminuiu com Edson Carioca, mas o Flamengo tinha o Gerson. Com outra assistência dele, Gonzalo Plata fez o primeiro pelo clube e fechou o placar em 4-2. A essa altura, a torcida já provocava o Atlético Mineiro, adversário na final da Copa do Brasil. Mas antes, tem um jogo contra o Inter pelo Brasileiro. O que eu miro agora é esse jogo, né? Claro que a final tá aí, a final é o jogo do ano, né? no quesito final, e todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui, jogar na frente da nossa torcida, e preciso de todo mundo. Então, alguns vão jogar e outros vão descansar, mas sempre pensando em vencer do Inter, que é o mais importante. Vene Casagrande, o que é o Gerson, né? É a temporada dele. O Flamengo é o Gerson agora, o Vene, pra você? Olha, vou ser bem sincero, Fernandinha Maia, pra mim não é nenhum absurdo e eu considero isso, o Gerson, hoje, o melhor jogador do futebol brasileiro. Óbvio que tem o Luiz Henrique também, e assim, é super aceitável, mas a minha opinião é o Gerson. Eu acho que o Gerson, ele merece ser eleito o melhor jogador do futebol brasileiro, inclusive merece ser titular na seleção brasileira. O Dorival Júnior deve estar observando esse jogador do Flamengo, porque o que ele está jogando de bola já há muito tempo é algo assustador. Mesmo quando o Flamengo estava vivendo uma péssima fase ainda dos tempos do técnico Tite, o Gerson estava jogando bola. Mesmo na ausência dos principais jogadores do Flamengo durante a Copa América, o Gerson jogou muita bola. E o que me chama a atenção é que
não é só a parte técnica e tática dele, mas a parte física dele. Ele, nesse jogo contra o Juventude, se eu não me engano, aos 42 do segundo tempo, ele deu um pique, uma arrancada que me chamou muita atenção. Então, assim, em todos os pilares, em todos os pontos importantes de um atleta, o Gerson está se destacando. Então, assim, com todo respeito a quem pensa diferente, mas para mim, hoje, o Gerson é o melhor jogador do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Pedrosa, se a gente tá falando do Gerson, o melhor jogador do futebol brasileiro aí na opinião do Vene, o que a gente pode falar é que a arbitragem brasileira está, assim, irritando o povo, né? E uma das irritações para algumas pessoas, naturalmente, foi a expulsão do Nenê. Pra você, não sei se todo mundo viu, né? Mas o Nenê fala um negócio lá pro árbitro, fala um baralho no final, e ele ganha um segundo amarelo, então um vermelho por falar esse palavrão, e o árbitro se sentiu ofendido. Você achou justa a expulsão do Nenê, ô Pedrosa? E o pênalti também, Eu discordo do pênalti, acho que não foi pênalti, assim como vários outros não foram dentro da rodada. Eu discordo da expulsão, eu acho que é um ego de cristal do Braulio patético, tá? Ele expulsar o Nenê porque o Nenê xingou um palavrão ali que nem foi direcionado pra ele. Se fosse direcionado pra ele, eu até concordaria com o Braulio. Mas foi um palavrão que a gente fala aqui, inclusive o Carioca, o Rio de Janeiro, que o Nenê não é carioca, mas viu aqui há muito tempo, que é um palavrão que é quase uma vírgula, assim. E pra ser muito honesto, se for expulsar todo mundo que xinga sem direcionamento, vai acabar o futebol brasileiro, porque todo mundo xinga dentro de campo. Então, assim, eu acho que foi um ego de cristal bizarro do Braulio, uma expulsão vergonhosa que aconteceu nesse jogo contra o Juventude. Já aconteceram outras assim, mas isso novamente respinga no que a gente já fala aqui, que é o maior problema do futebol brasileiro. O campeonato da CBF, ele é manchado rodada após rodada por conta dos seus árbitros. A gente teve pênalti que não aconteceu no jogo contra do Vitória Fluminense, a gente teve pênalti que não aconteceu no Palmeiras e Fortaleza. Esse jogo do Maracanã também, não que isso tenha feito o Flamengo vencer, eu acho que o Flamengo produziu para meter 3-4 mesmo. O Flamengo foi superior ao Juventude, mesmo que o Juventude seja muito valente. Mas assim, a arbitragem do futebol brasileiro em todos os aspectos, para todos os clubes, é vergonhosa. Não tem critério, por isso que eles são afastados, daqui a 15 dias eles voltam, aí vão começar a apitar jogo de alto nível de novo, aí eles erram, novamente eles vão ser colocados na reciclagem, e a CBF tá sempre assim, ó, rindo e estragando o produto do futebol brasileiro. Novamente, essa expulsão do Nenê foi vergonhosa, mas foi só mais uma vergonha que aconteceu dentro da rodada do Brasileirão. Você concorda com a expulsão, Vene? Com a expulsão do Nenê? Não é que eu não concorde, assim, eu não vou achar um absurdo, mas também a gente não pode normalizar a falta de respeito que acontece em alguns jogos. Eu entendo o Pedrosa dizer que beleza, o árbitro quis chamar a atenção, só que não é a primeira vez que acontece. Então, assim, já aconteceu com o Gabigol em duas oportunidades. E errado. Em 2020 eu também acho. e em 2021, contra o Bahia, se eu não ele me tava engano. de costas, Erraram ele dá um duas soco vezes. no Esse chão. contra o Bahia eu achei um absurdo na ocasião. Só que assim, eu acho ele que a gente também... Nada, não, né? E tem jogador que só falta bater no ar e não toma amarelo. O meu ponto é o não toma nem seguinte, amarelo. o meu ponto é esse, era exatamente onde eu ia falar. O problema é que nem todos os árbitros seguem o que o Braulio seguiu nessa partida do Nenê. Posso dizer, nem o Braulio segue o que ele seguiu. Nem o Braulio. Esse é o problema. Só que nós não podemos normalizar a falta de respeito que Mas foi falta acontece de em respeito, muitos jogos. Ué, você tá de cabeça quente. Você tá de cabeça Pedrosa, quente. no entendimento do O árbitro. entendimento dele é vergonhoso. É vergonhoso. Mas se ele usar também aqui. Eu não te fiz uma pergunta? Baralho. Ele não xingou o Braulio. Ele tá falando ali no calor do futebol. Se for pra podar palavrão no futebol, acaba o futebol brasileiro. O problema é o seguinte, acaba o futebol brasileiro. que a gente tá normalizando muito a falta de respeito que acontece dentro do futebol Mas não foi brasileiro. o caso, eu não tô velho. dizendo Eu que também foi o acho que caso. não. Eu não tô dizendo tô que com foi o o pé caso. atrás. Eu vou pegar um exemplo que pra mim foi emblemático. O João Gomes na seleção brasileira, e o João Gomes estava já há uma temporada na Premier League, o João Gomes na seleção brasileira teve um pênalti que foi muito mal marcado, na ocasião era ele que estava no lance. E ali todo mundo tentou reclamar com o árbitro e o próprio João Gomes falou assim, não reclama, a decisão já foi tomada. Assim, demonstrando respeito ao árbitro, mesmo entendendo que ele estava errado. Isso não acontece lá fora, isso acontece aqui no futebol brasileiro. Isso acontece lá fora, Vene. Pouco, é que lá fora não deixa. Muito pouco. É que lá fora não deixa, é diferente. Aqui, a todo momento, a gente vê jogadores faltando respeito com o árbitro. E eu não tô aqui porque defendendo... a todo momento tem um pênalti, que o gol do Fluminense é absurdo marcado. Beleza, Ninguém aguenta mais. Foi a vítima, Só que pô. nós não podemos normalizar a falta de respeito dentro do futebol brasileiro. Isso não é falta de tá respeito. acontecendo. Isso acontece... Gente, outro dia eu fui ver um jogo sub-20, sub-17, a garotada faltando respeito absurdo com a arbitragem, xingando o árbitro, não Mas dá olha pra só, ser eu assim. entendo o que você quer dizer. Então faz o seguinte, senta lá todos os árbitros do Brasil. Ó, a partir de hoje, todo mundo que xingar vai tomar o amarelo. Mas aí a gente vai entra tomar justamente monte aqui na crítica, não, mas que é a falta de critério isso. Aí na vai tomar um monte de arbitragem. É onde amarelo, eu quero eles chegar. vão sentir medo
e pode ser que mude. Eu acho que não, porque é cultural, tá? A gente não pode toda hora a gente querer se comparar a Premier League e tal. Não é... Tem coisas que vão ser diferentes. O nosso jeito de viver é diferente. A gente não pode achar que falta de educação é cultural, Fernandinho. Com certeza, mas não é só falta de educação, Vinícius. Isso pra mim é falta de educação. Foi o que o Pedrosa falou, às vezes o cara quase dá um tapa na cara do árbitro, o árbitro não faz nada. O árbitro que não faz nada é o errado. Não é o árbitro que se sentiu ofendido e acabou duas vezes. Ele tem um ego de cristal. O Braulio ontem tem um ego de cristal, simplesmente porque o futebol é um jogo jogado. Tá todo mundo ali à flor da pele, todo mundo querendo vencer, todo mundo ali tá jogando o jogo da vida. Era o jogo da vida pro Nenê, era o jogo da vida pro Flamengo. E quando você tem uma situação de que você não ofende o árbitro de forma direcional, se ele falasse assim, Braulio, vai... Mas aí a gente entra numa outra discussão. Ok, realmente, porra, isso não existe. Agora, eu não te perguntei, o que eu te perguntei? Baralho. Pô, isso é ridículo. Eu também acho. Como eu achei aquele do Gabigol contra o Bahia, ele tá sentado de costas. Também. Ele dá um murro no chão e reclama pra o vento. E ele toma de costas, ele toma um cartão. Eu acho da outra bizarro. vez, por exemplo, que foi contra o Fluminense em 2020. Foi contra o Fluminense em 2020, quando ele vira pro árbitro, já nos acréscimos, e fala, eu que vou sair. Baralho. Me lembrei. Eu que vou sair, Baralho. Talvez tenha sido mais absurdo que esse próprio do Nenê. Não, é tão absurdo quanto. Só que, é isso, beleza. Só que o que a gente precisa discutir e o que eu tô querendo levantar é o seguinte, nós aqui no futebol brasileiro estamos normalizando falta de respeito. Mas não foi o caso de ontem, Vini. Mas aí é uma outra discussão. Mas então se ele se sentir ofendido, ele tem o direito de expulsar. Então tudo bem. Então, olha só, nas próximas rodadas, então, xingou, expulsa. Xingou, expulsa. E eu sou não vai sobrar um. Não vai sobrar um, então. Eu sou um cara que eu acho o Nenê, assim, um super profissional. Mas ele já tinha levado amarelo, ela só era ele ficar calado e pronto. Por que ele continuou insistindo? Tu tá culpando a vítima, velho. Não tô. Bizarro, pô. Não tô. Eu não sei por que, assim. Você tá culpando a vítima. Não. Vai ter que expulsar quero normalizar todo mundo. A falta de respeito. Vai ter que expulsar todo mundo. Se for, faz o futebol na certinha ali, não pode xingar. Antes de entrar em campo, o árbitro tem que falar assim, ó, se xingar de qualquer forma, eu vou expulsar todo mundo. Vai expulsar todo mundo. Não. Vai expulsar todo mundo. Não pode faltar respeito. Eu olho o Big Boy, você gosta do caos, né? Ele diz, estão brigando, eu sabia, por isso eu sugeri esse debate. Entre Flamengo e Juventude, Braulio da Silva Machado, o árbitro, já está afastado temporariamente, não é? O Diego Pombo do VAR também. E a gente vai mostrar o que de melhor aconteceu nesse jogo. Tô com medo desse Flamengo. Tá com medo, Leirão? Já separa o vestido vermelho, fiel. Foram 98 dias de jejum. Depois de 14 jogos, Gabigol finalmente fez as pazes com as redes. Mas antes de voltar a marcar, Gabi desperdiçou algumas oportunidades diante do Juventude. É bem verdade que o primeiro gol da partida teve participação do camisa 99. Pulgar roubou uma bola no campo de ataque. Gabi pegou a sobra e serviu a Arrascaeta, que parou em Gabriel, no rebote. Michael abriu o placar. Fico feliz por poder marcar, fico feliz de poder contribuir com algo, mas o mais importante não é eu fazer gol, o mais importante é nós sairmos vitoriosos. O segundo do Fla poderia ter saído aos 23 minutos. Gabriel cortou o cruzamento e gerou o contra-ataque do Juventude. João Lucas esticou para Gilberto, que saiu cara a cara com Rossi para deixar tudo igual. Mesmo sofrendo o empate, o Flamengo seguiu atacando. O camisa 99 finalizou e marcou, mas o gol foi anulado. No segundo tempo, a sorte sorriu para Gabigol. O árbitro marcou pênalti em cima de Gerson. E na cobrança, Gabi recolocou o Flamengo na frente. Todo atacante passa por fases goleadoras, depois fases de seca, entre aspas, e voltar a quebrar esse jejum aí é importante. Apenas 4 minutos depois, Michael recebeu em profundidade e tocou para Gerson, que serviu a Arrascaeta. O uruguaio bateu firme da entrada da área para ampliar o placar. O Flamengo poderia ter liquidado a fatura em 2 oportunidades. Na primeira, a Arrasca acertou o travessão nesta cobrança de falta. Depois foi a vez de Gerson bater de bico para mais uma defesa de Gabriel. E como diz o ditado, quem não faz leva. Após uma falta no bico da grande área, a bola sobrou para Edson Carioca finalizar bonito e descontar para o Juventude. Aos 26 minutos, Nenê entrou em campo. Apenas 3 minutos depois,
ele foi expulso por reclamação e deixou o gramado ouvindo provocações da torcida rubro-negra. Já nos acréscimos, contra-ataque do Fla e Gerson serviu ao equatoriano Gonzalo Plata, que deu números finais ao jogo. Final, Flamengo 4, Juventude 2. Conseguimos um gol rápido e acabamos sofrendo um empate, mas o time em nenhum momento se deixou abalar por isso e depois o time conseguiu fazer os gols que precisava e deslanchou. Com a vitória, o Flamengo fecha a 31ª rodada do Brasileirão na 4ª colocação e com 54 pontos ganhos. Agora o rubro-negro volta suas atenções para o Internacional, adversário da próxima quarta-feira, em um jogo atrasado da 17ª rodada. Não adianta nada olhar a tabela. Só tudo depende de ganhar do Internacional. Já é muito um dia de cada vez aqui no Flamengo, é intenso. Então é importante sempre olhar o próximo objetivo. Começamos pelo lance mais questionado. Não sei se é o mais questionado, mas talvez a expulsão do Nenê, mas o Juventude reclama demais da penalidade marcada no Gerson pelo Mandaca. Para você, isso foi pênalti, não foi pênalti? Poxa, Loirão, uma Que pena coisa, de ficar falando né? da arbitragem, né? Uma Tava pena. 1-1 o jogo. A arbitragem está sendo muito protagonista esse ano no Campeonato Brasileiro, é impressionante. Para mim não foi nada, Loirão. Para mim não aconteceu nada, um contato completamente normal de jogo. Completamente normal. É mais um erro de arbitragem nessa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Pois é, e tem também a expulsão do Nenê. Na verdade, entra no jogo, toma um amarelo, aí toma o outro, já vai tomando vermelho, porque fala umas coisas. Eu vi a súmula do árbitro, não me parece nada tão grave, mas enfim, a arbitragem, aquela coisa de ser a autoridade máxima do jogo. Loirão, o jogador de futebol, o próprio árbitro também, às vezes perde assim o controle, fala com um pouquinho mais de grita um pouquinho mais dentro do campo, da atmosfera e tudo mais. Tem um palavrão aqui, um palavrão ali, mas assim, não sei se as pessoas acompanharam, o que o Nenê fala pro Braulio não é motivo para expulsar. Na minha opinião, o Nenê nem falta com respeito. E se você pegar o histórico do Nenê, o Nenê nunca foi um jogador polêmico, enfim. E aí ele fala, poxa, você vai fazer isso mesmo, Braulio? Você tá de sacanagem, você vai fazer isso mesmo por causa disso? Você vê que ele sai de campo indignado, e mesmo assim ele não chuta o balde. A gente já viu, sei lá, Marinho, por exemplo, do Fortaleza sendo expulso e sendo espalhafatoso ali saindo de campo. O Nenê não. O Nenê nem ele acreditou porque o Braulio acabou expulsando ele. Agora, falando do Flamengo, Michael também fazendo um gol importante. Gabigol a mesma coisa, já estava com um jejum longo aí. E o Plata fazendo seu primeiro gol e golaço do Arrascaeta. Enfim, o Flamengo é um time que agora está muito concentrado na Copa do Brasil, é sua grande chance de título. Mas está fazendo seus pontos no Campeonato Brasileiro também. Essa volta do Michael ela foi importante. Ele volta, né, do futebol árabe, acaba machucando, fica um tempinho fora e agora aparentemente está começando a recuperar a condição física ideal. Mengão deve estar dormindo no sono life, porque voltou a correr, voltou a ganhar. É isso. Massagenzinha Gabigol deitado. Aí, bota na tela os melhores momentos aí, Pedrinho. Pedrinho não, Joãozinho. Ó, tá aí os melhores momentos na tela. Fernandão. Rapaz, esse gol do Arrascaeta de quem sabe, ele viu que fechou tudo, ele meteu cruzado no cantinho. Misha. Foi do Michael. Do Michael, cara, Arrascaeta, porque eu tô ofegante. O Arrasca fez o terceiro. Eu tive que tirar o colchão, tava pesado do Thiago Carvalho aqui, do Michael. Pô, GV, o Flamengo venceu o jogo, mas eu tava falando com o João hoje mais cedo, esse gol do Gilberto, a defesa deu uma dormida com relação à bola, o Flamengo tava atacando, e quando você tá atacando, eu achei um pouco distante o Ortiz do Pereira e acabou que o Gilberto entrou no espaço entre os dois zagueiros e ele, mais veloz que os dois, chegou na frente. Né, cara? Gosta de fazer o gol do Flamengo. Não, e ele deu-lhe uma tiça. Ele fez uma força que se o Rossi ficasse parado, ia bater nele, né? Isso aí foi Marquinhos, aquela bala do goleiro que falava, tu ouvia. É isso, verdade. Ia bater nele, mas ele optou por adivinhar, né? Porque normalmente os caras batem cruzado nessa bola, mas o Flamengo venceu, precisava vencer em casa, o Gabriel voltando a fazer gols, o Arrascaeta também fazendo gol importante. É bom para recuperar a confiança e se preparar, né? O Felipe Luiz diz que é jogo a jogo, tá pensando no Internacional, mas, GV, é impossível não estar com a cabeça no Atlético Mineiro nesse jogo que é o jogo do ano pro Flamengo, mas vamos ir passo a passo. Mas não dá para tirar a cabeça da final da Copa do Brasil. Estive lá no Maracanã, trabalhando, e
assim, me chamou muita atenção alguns fatos. O primeiro, o Flamengo sofre um gol a partir de uma oportunidade, como o Fernandão bem disse, que o Gerson sai dentro da área com possibilidade de finalizar, mas ele prefere tentar o passe para o Gabigol. E aí o goleiro corta, e aí o Flamengo está todo no campo de ataque, inclusive o Ayrton Lucas, ele já sai para fazer a pressão, e aí o Flamengo acaba tomando esse contra-ataque e sofre o gol. Eu queria dizer uma coisa aqui, GV. Diga. A gente vai ver isso mais vezes, tá? Isso, infelizmente, vai acontecer mais vezes. Um time que se propõe a jogar da maneira que o Flamengo joga, isso vai acontecer. O Michael foi esperto aí, hein, cara? Foi. Mas pra mim o mérito maior desse lance aí é do Pulgar. Que felizmente, desde que chegou o Felipe Luiz, voltou a jogar aquele futebol que a gente estava acompanhando. Amém. Tá, ele tá muito bem, muito bem. Então foi uma vitória que, assim, a arbitragem, mais uma vez, né? A gente teve uma rodada com uma péssima arbitragem. Ela influenciou porque a expulsão do Nenê é um absurdo. O cara se ofendeu. Um absurdo. Magoou, que ele falou, tô magoado, né? Um absurdo. Não, ofendeu. Ele falou, me senti ofendido. É um absurdo a expulsão do Nenê. Aquilo ali é... O pênalti no Gerson, pra mim, também não aconteceu. Da mesma maneira que Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos botar aqui na tela, agora eu quero ver o zagueiro defender. Bota o pênalti na tela aí pra gente. Na hora do replay, Joãozinho. Ó, na hora do replay. Cadê na hora do replay? É pra travar. Trava aí. Travou! Fernandão, sem marola. Pênalti, claro ou não? Não. Não, tu vê que eu... Posso chamar a lupa? Pode chamar o que você quiser. Tá acostumado. O super zoom? Pode chamar. Não agarrou na perna do Gerson? O Gerson tropeça no... Que isso, tropeça mano? No Mandaca. Mandaca é o nome dele, isso. É isso mesmo, o Gerson quer passar... Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ocupa. Se for Sonolife, aguenta, dá mole. Na bota pra vibrar. O quê? Porque o colchão treme. Ah, tá. Não sabia. Não é de frio, tem controle. Não tem um colchão desse, mas pra mim não foi nada. O cara trança o pé do Gerson. Não, o Gerson tropeça nele. Bigode? Nada. Pô, não é possível, eu tô vendo outro lance, então. Talvez. Tá vendo outro lance. Nada. Segue o jogo. Segue o baile. Não dá nem pra criar uma polêmica assim, então? Não dá. Não dá. Então vocês estão dizendo que o Flamengo foi favorecido pela arbitragem? Indiretamente. Como também já foi prejudicado. Isso tá acontecendo Você com todo falou isso no mundo. início do ano, que vai ser por dois lados o É tempo isso todo. aí, como tá acontecendo com todo mundo. Bom, então depois dessa... Não, e o Flavinho foi legal quando ele falou com relação ao gol que o Flamengo tomou de contra-ataque, que vão acontecer mais vezes, mas quando um time que se predispõe a marcar lá em cima, ele tem que estar pronto para se defender. Com certeza. E eu achei que o Ortiz dormiu um pouquinho, porque quando você vai correndo fazer a linha, você pode não, para não deixar o cara em condição, você não corre para trás, mas corre lateralmente para você se aproximar do seu companheiro. E ele estava muito longe. Sabe o que eu vou fazer? Presta atenção nisso Eu vou pedir pro Henrique Masqueu, lá acostado, o homem da Lacoste, pra gente espelhar o YouTube nosso lá aqui qualquer hora dessa. Porque nesses lances assim, a gente bota na tela descendo a galera aqui e vai vendo se tá impedido, se tá impedido, o que a galera acha, até dos outros times também. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí o Juventude por 4-2. O Flamengo que hoje é o quarto colocado com 54 pontos, né? Está atrás do Fortaleza, que é o terceiro colocado, que tem 57. Né? O Flamengo que agora tem um jogo aí bem chatinho, né? O Flamengo que venceu agora o Juventude na quarta-feira, dia 30. Tem um jogo contra o Internacional no Beira-Rio. A gente sabe que o Internacional vem embalado. É um jogo muito chato, um jogo muito complicado, né? Vem embalado. E depois tem aqueles confrontos contra os times mineiros, né? Que será o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã. Depois tem um jogo lá em Minas contra o Cruzeiro. Já fica lá, enfrenta o Galo, lá também o segundo jogo da Copa do Brasil, né? E volta para o Rio de Janeiro para enfrentar o mesmo Galo pelo Campeonato Brasileiro já no Maracanã novamente. Mas essas são aí esses jogos contra os mineiros, né? Depois do Internacional. Então o Flamengo tem sim chances de vencer o Internacional. Por mais que o Internacional esteja embalado, o Flamengo tem sim chances de vencer o Internacional. Está na hora do Flamengo parar no Internacional, pois é confronto direto, né? O Internacional está apenas 2 pontos atrás do Flamengo, é o quinto colocado, 2 pontos atrás do Flamengo. Então tá ali nessa busca implacável pelo o quarto lugar do time do Flamengo. O Internacional que não vinha muito bem, mas agora é a hora do Flamengo dar essa freada no time do Internacional e vencer
o time do Internacional e prosseguir aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que é que vocês acham a respeito sobre essa partida? O que é que vocês têm a falar sobre a partida contra o Juventude e sobre essa partida contra o Internacional? O que é que vocês acham que pode acontecer? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!